vamos começar oficialmente, né? Deixa eu dar boa noite para todos aqui. Meu nome é Mariana Rolim, eu sou professora líder do Preserva, que é o Laboratório de Preservação de Patrimônio do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Anhembi Morumbi, né? E hoje a gente tem aqui conosco, né, o arquiteto Pablo Erenhu. É um prazer tê-lo com a gente aqui, Pablo. Antes de te apresentar formalmente e tudo mais, já agradeço também a presença da nossa coordenadora, a doutora Richelene Braga, e do doutor Márcio Reis, que também é outro professor que faz parte do laboratório. E aí eu passo a palavra para a Richelene, se você quiser dar um oi para todo mundo. Rechi, a palavra está contigo. Me achei super agora importante, hein, com essa apresentação tão solene. Mas só agradecer. Agradecer não só ao Pablo, né, que está aqui disponibilizando não só o tempo, mas o conhecimento, a experiência. A gente sabe que é muito bom compartilhar, né, mas a vida está tumultuada, então a gente agradece do fundo do coração. Agradar o Márcio, que está sempre presente, né, Mário? O Márcio é inacreditável, sempre presente, parceiraço, e aí eu quero falar isso na presença de todo mundo, que eu acho que é importante. A Mariana, que abraçou aí o Preserva, como se tivesse, né, desde o primeiro dia, e eu acho que isso é muito bacana. O Preserva é um dos nossos laboratórios, Pablo, que surgiram lá em 2018, logo depois que entrei na coordenação, e ele sempre foi incrível, deu certo, tinha um monte de alunos, é sempre muito acompanhado para os seus alunos. A gente tem uma produção de tudo, né, intelectual, de mão na massa, né, de ir nas escolas. Começou com a professora Melissa, a professora Tânia, a professora Mariana, o professor Márcio. Na verdade, ele é de todo mundo, né? Ele se tornou tão grande, tão maior, que ele não tem mais um nome, né? Ele não é da Melissa, ou da Tânia, ou do Márcio, da Mariana, ele é o Preserva, né? Com todas essas pessoas que contribuem, né? Com vários alunos que estão aqui que contribuem, com vários que participam das palestras e dos eventos e que vão nas escolas, né? Tomara que isso volte logo para a gente voltar a fazer essa educação patrimonial, que é muito importante dentro das escolas. Enfim, né? Então, agradeço aí também a todos os alunos que estão por aí, porque sem vocês, né, a gente realmente não estaria aqui trocando toda essa importância. A professora doutora Tânia também, que está aqui, né, eu já falei, mas aí também agradecer, né. Acho que graças a todos que estão aqui, o Preserva é um laboratório realmente de pesquisa que movimenta, né, que cresce, que traz diferença e que faz diferença na vida de todo mundo e, portanto, na sociedade. Então, eu queria agradecer imensamente e vou ficar aqui como uma ouvinte que eu amo. Perfeito, obrigada, Deixei por estar aqui com a gente hoje, já falar um oi também para a Tânia. Tânia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Pablo, a Tânia é uma das outras professoras que estão aqui no laboratório. Não sei se vocês estão vendo da mesma forma, mas eu estou vendo assim, aqui em cima agora, os três que estão justamente nesse grupo de história da Anhembi. Então, e como a gente falou, estamos sempre aqui juntos, né? Agradecer também já no começo a professora Caroline Scatolini, que já apareceu ali no comecinho, que assim, peça fundamental no Preserva, inclusive nessa continuidade de ações, né, já que ela está no laboratório há um bom tempo, e agradecer os alunos que fazem parte do laboratório. Vocês vão ver, todo mundo, gente, algumas mensagens aqui deles no chat. Então, Marcelo, a Mariana, a Andréia, a Alessandra, que vão aqui nos ajudar, né, no controle de tudo. Perguntas vocês podem ir mandando por aqui, que eles vão organizando, certo? Bom, começar dizendo que esse é um segundo encontro, Paulo, e aí também acho importante você saber, um segundo encontro que a gente está fazendo dentro do laboratório, que está procurando discutir questão de crítica arquitetônica, né? Então, pensar em discutir projetos que estão saindo na cidade, que são importantes e que, às vezes, a gente não consegue conversar tanto sobre eles quanto a gente deveria, né?
pensando sempre nessa questão de formação e de, enfim, pensar teoricamente mesmo, começo de diversos projetos. A gente começou no mês passado discutindo um pouco de intervenções na Bela Vista, e daí hoje, né, agradeço mais uma vez você ter aceito o nosso convite para estar aqui mostrando um pouco do projeto do Museu do Ipiranga e conversando sobre essa questão de, né, intervenção em patrimônio e concurso, tudo mais. Então, mais uma vez, obrigada. Para todo mundo que está nos ouvindo, vou apresentar formalmente agora, né, o Dr. Pablo, né? Ele é arquiteto urbanista, formado pela FAUSP em 2001, onde lá na FAUSP ele fez também o mestrado e doutorado, defendidos em 2007 e 2016, respectivamente. É professor de projeto na Escola da Cidade e professor visitante da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. É titular do escritório H+F Arquitetos desde 2002, que foi também o ano de criação do escritório, fundado em conjunto com o arquiteto Eduardo Ferroni, que também continua atuando ali. O escritório é pautado por um modo coletivo de produção e troca de conhecimento, atuando em projetos públicos e privados em diversos programas e escalas de abrangências. Tenho certeza que vários de vocês aqui já ouviram falar, né, de projetos deles, e eu fico muito feliz de ver, né, o projeto do Museu do Ipiranga, que é um projeto vencedor de um concurso que está finalmente saindo do papel, né, Pablo? A gente, infelizmente, vê muitos concursos, assim, não tantos quanto a gente deveria, mas muitos concursos que acabam ficando ali no papel e acabam não tendo continuidade, né? Então, é bom a gente ver o Museu do Ipiranga aí finalmente sendo devolvido à sociedade. Então, Pablo, muito bom tê-lo conosco. A palavra está contigo. Obrigado, Mariana, e toda a equipe aí pelo convite, Carolina. É sempre uma ótima oportunidade para a gente mostrar, né, os trabalhos, porque a gente sai um pouco dessa rotina de ter que ficar apagando incêndio toda hora e monta a apresentação, dá uma olhada assim mais retrospectiva no processo todo e nesse sentido da crítica, né, que a gente discute muito pouco o que faz. É sempre uma oportunidade também para fazer uma autocrítica, né? A gente para olhar e ver lá o começo, o meio, às vezes tem fim, né? Como a Mariana falou, às vezes fica só no começo, mas enfim, faz parte da forma como a profissão está organizada e se desenvolve aqui no nosso país, né, com muitas precariedades, mas também com suas alegrias, né? Então, eu pensei aqui em compartilhar um pouco com vocês, na verdade, o centro, né, digamos, o foco é essa experiência que a Mariana já mencionou, o Museu do Ipiranga, mas dentro desse tema dos museus e patrimônio e concursos, eu vou compartilhar, na verdade, 3 experiências digamos, entre as quais o Museu do Ipiranga acho que é a que tem maior ênfase aqui na apresentação. Eu me programei para finalizar essa apresentação em no máximo 1 hora para deixar um tempo aí para a gente poder conversar. Vou tentar fazer um pouco menos disso, enfim, porque acho que o debate é sempre bom. Então, dentro desse tema, né, enfim, não é bem um tema, mas dessas questões, eu vou mostrar então para vocês 3 experiências, que as 3 envolvem, né, esses elementos. São 3 projetos de museus que envolvem patrimônio e foram resultado de concursos. O primeiro deles, que foi a primeira experiência assim mais com maior desenvolvimento dentro desse tema dos museus, foi essa de um concurso realizado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, através do PROAC, que é um programa de ações culturais, todos
todos os concursos, na verdade, esses 3 que eu vou mostrar, não todos, mas esses 3 que eu vou mostrar eram modalidades de concurso que não é só apresentar o projeto, né? Tem uma parte técnica, às vezes uma habilitação, que pode ser uma comprovação de experiências anteriores, às vezes, então não necessariamente é preço, às vezes é técnica e preço, então é a composição de uma entrega de uma proposta com documentação, com, eventualmente, uma proposta financeira para desenvolver o trabalho, mas, enfim, são todas modalidades. Eu acho importante mencionar isso para os estudantes, porque né, concurso, não existe uma única maneira de realizar concursos, acho que todas são interessantes e as instituições, às vezes, faz sentido, né, criar algumas restrições, dependendo do caso do projeto. Então, esse aqui era uma licitação, um concurso promovido pelo Estado para para criar uma nova sede para o Museu da Diversidade, que é uma instituição que já existe, hoje utiliza um espaço adaptado no Metrô República, não sei se alguém já visitou, mas é um museu muito interessante, e que a partir de um novo endereço, né, de uma oportunidade que era um casarão que o Estado foi, digamos, obrigado a desapropriar por um processo judicial muito longo e tal, na Avenida Paulista. Então, esse museu seria transferido para essa nova sede. E aí, a questão do patrimônio, como a gente entendeu o que era o patrimônio desse lugar, né, passa por algumas leituras. A primeira é o endereço, como eu já mencionei, o imóvel fica localizado na Avenida Paulista. Essa é uma imagem bonita da Paulista no início do século XX, né? Foi um empreendimento do finalzinho do século XIX, ocupado, né, nessa primeira ocupação residencial de altíssimo padrão ao longo do final do XIX, início, primeiras décadas do XX, mas que ao longo da sua história manteve, embora aquela ocupação original tenha se transformado completamente, se manteve como um endereço muito importante da cidade, agora com um caráter completamente diverso do original, mas ainda um endereço fundamental dentro da cidade. Aqui são apenas um levantamento bem básico de equipamentos culturais que já estão, né, implantados ao longo do eixo da Avenida Paulista, então ela se tornou um importante eixo cultural da cidade. A gente tem aí o Centro Cultural Fiesp, Casa das Rosas, Sesc Paulista, Instituto Moreira Salles, a Japan House, o MASP, evidentemente. Então, essa potência cultural já colocada como algo que faz parte do patrimônio do endereço, né? O endereço conta com isso a seu favor. E, por outro lado, uma característica mais recente e muito importante também, que é a transformação desse eixo da Paulista num dos principais espaços públicos da cidade e políticos, né? A utilização do vão do MASP já é algo consolidado, né, no nosso imaginário, mas já há alguns anos essa utilização aos finais de semana da Paulista não como um eixo viário, mas como um espaço público linear é muito potente também. Então, isso é outro elemento, digamos, que monta esse patrimônio que a gente identifica desse endereço. E, evidentemente, para o caso do Museu da Diversidade, que era o programa que deveria ser instalado ali, a Paulista como o ponto central, né, da manifestação pública de maior força dentro dos movimentos, né, de defesa dos direitos associados à ideia de diversidade, né, que é a Parada Gay, que é o maior evento, um dos maiores eventos do mundo dessa natureza, também, digamos, outro patrimônio colocado ali naquele endereço. E aí o patrimônio formalmente, né, digamos, formal, que é o tombado, é um patrimônio também
institucionalizado, né? Que é composto pela casa e pelo jardim. No caso do tombamento aqui desse imóvel, que fica na Avenida Paulista 1919, a casa e o jardim são tombados, e aí nessa imagem ela busca principalmente destacar que faz muito sentido o tombamento se estender ao jardim, porque depois do Trianon, né, do Parque Trianon, que é esse conjunto em frente ao MASP aqui, é a segunda massa verde mais importante dessa região, que se forma com o jardim da casa associado ao Parque Mário Covas, que é essa parte colocada aqui lateralmente. E aí, o que é esse patrimônio? Aqui vou mostrar algumas imagens. Então, a casa é uma casa para os padrões da Paulista, né, bastante modesta, mas como né, quase nenhum exemplar dessa ocupação original sobreviveu ao tempo, acabou se tornando, né, um elemento de grande destaque, grande importância, né, dessa primeira ocupação da Paulista, é um dos poucos exemplares que estão de pé ainda hoje. Vocês devem já ter passado em frente e reparado, né? É uma casa relativamente pequena, mas tem, enfim, tem o seu interesse, né? É um projeto que se construiu, foi sendo ampliado e reformado ao longo do tempo, e tem adições, tem uma história interessante que não é o caso de falar hoje, mas faz parte dessa, digamos, dessa constituição. Então, essa é a condição em que né, esse endereço se apresenta hoje para a cidade, a casa, o jardim ao lado, a torre que aparece ao fundo fazia parte do lote original, que foi desmembrado aí ao longo do século XX, né? A família vendeu a frente do lote que abria para a Alameda Santos. Então, ele já foi, digamos, não é o lote original da casa, é mais ou menos metade do lote original, mas que tem essa condição muito interessante, né? Acaba sendo um ponto icônico ao longo do eixo, justamente por ter virado uma exceção, algo que era, né, a regra de ocupação se transformando nessa exceção, e o jardim com essa grande potência. Uma coisa interessante de ver é esse muro, que hoje é muro e complementado com esse gradil, que hoje marca essa relação do lote com a Paulista. Originalmente, vocês sabem, a calha da Paulista era mais estreita, os lotes eram maiores. Com o alargamento da Paulista, esse muro foi recuado e essa condição, digamos, do acesso frontal à casa ficou bastante comprometida. Esse muro tem uma relação muito ruim com a casa e, evidentemente, também com a própria avenida, porque é uma barreira bastante contundente, né? São algumas imagens já do interior do lote, a fachada lateral da casa voltada para o jardim, essa relação da casa com o jardim, e o jardim como uma possibilidade muito interessante nessa transformação. E essa é a fachada oposta da Avenida Paulista, digamos, seria o fundo da casa, a maneira como ela se encontra hoje, ou se encontrava no momento que a gente iniciou o projeto. Essas fotos são provavelmente do início de 2015, mais ou menos, mas a casa não passou por nenhuma transformação ainda, permanece mais ou menos nessa condição. E no interior, uma coisa muito interessante, que é uma ornamentação sem nenhum critério, digamos, arquitetônico. Cada ambiente era um universo, apesar de uma deterioração aí, em alguns casos mais avançada, assim, uma mistura de linguagens, de estilos, de ambiências bastante aleatória, num certo sentido, né? Se a gente pensa do ponto de vista de uma composição formal, arquitetônica, mas muito rica, muito potente na experiência, né? Andar pela casa é uma experiência interessante. Então, a ideia de que isso é algo também que seria importante que o projeto
carregasse, né, até essa nova configuração. Aqui alguns espaços, algumas imagens internas. Então, qual foi a proposta? Que a partir dessa leitura, né, do que desse patrimônio, esse esqueminha em planta, no fundo, o que ele quer mostrar é como o endereço poderia ser, ou esse patrimônio, essa potência do endereço poderia trabalhar a favor do projeto. A ideia de eliminar esse limite frontal, né, que isola essa vida metropolitana e intensa do eixo da avenida, que isola essa dimensão do jardim, né, fazendo com que essa infiltração dessa dinâmica, desse fluxo, dessa dimensão pública, penetrando aqui o lote e, inclusive, perfurando esse outro limite que se construiu, que é a divisão para aquela torre atrás, tendo em vista que o projeto da torre permitia, né, essa diluição desse limite também. Evidentemente, não de uma forma tão radical quanto aqui, mas a ideia de criar passagens entre o lote da casa e o lote da torre parecia interessante, tanto para quem está na torre chegar na Paulista ou ir ao museu, ou quem está na Paulista ir para a Alameda Santos através dessa espécie de atalho. Mas, de qualquer maneira, eliminar esse limite frontal e permitir esse transbordamento dessa vida do eixo da Paulista para o interior do lote, até digamos, a sua divisa de fundo, e aí, a partir disso, realizar o acesso para o museu e para a casa, o casarão propriamente dito, e conexões com o jardim, o Parque Mário Covas, que está aqui ao lado, e com os elementos que eram necessários para resolver o programa que o concurso solicitava. Aí, já avançando mais concretamente nas propostas, a partir depois de levantamentos feitos já depois do concurso, né, as árvores, a condição das árvores, porque é interessante que é um patrimônio vivo, não é algo cristalizado, né? A casa, digamos, embora também, né, a longo prazo tenha a sua vida útil, as árvores, né, expressam isso de uma maneira mais direta, mais clara. Então, essa vermelha aqui, por exemplo, é uma árvore imensa que está lá, mas que está doente, deveria ser removida. Essa foi a recomendação da equipe técnica que fez esse levantamento. E enfim, eu estou mostrando aqui a versão que é a versão final, não a do concurso, porque, embora as premissas fossem as mesmas, a partir do levantamento e de um conhecimento mais próximo, né, principalmente da casa e do jardim, o projeto foi mudando. Mas a partir da leitura, então, do qual era o que do jardim era fundamental de ser preservado, o que poderia ser modificado, o que precisava ser modificado, foram identificadas algumas clareiras, né, que permitiam um prolongamento subterrâneo das novas áreas, tendo em vista que sempre a nossa intenção foi inserir essas adições de uma forma bastante discreta, deixando com que a casa existente e o jardim continuassem protagonizando, né, sendo os protagonistas do conjunto. Isso implicou numa contenção do volume aflorado e um aprofundamento maior em subsolo, mas muito limitado por essas clareiras, que eram onde a gente podia escavar sem interferir com as árvores. E aí esse é um resumo, então, do projeto, como ele acabou sendo desenvolvido. A gente tem, a partir do térreo, quase que, né, uma equivalência para baixo e para cima, né? A gente tem esses níveis em subsolo, esses níveis, né, a partir do térreo, e uma área quase que equivalente, né, entre o que está para cima e o que está para baixo. O conjunto total, considerando as áreas da casa, constitui aí mais ou menos uns 5.500 metros quadrados. E a organização, basicamente, era
do térreo, o térreo, um lugar público de articulação, chegada, acolhimento, enfim, e distribuição para todos os outros setores. Para cima, os programas de exposições e uns outros específicos que eles pediam. Para baixo, as áreas técnicas, o auditório, esse teatro-auditório, enfim, e as áreas de depósitos, reservas técnicas, enfim, né? Um pouco, essa é a setorização vertical do museu como um todo. E aí eu vou passar rapidamente essas visualizações. O térreo, a ideia aqui com a remoção do muro, essa praça, esse jardim, o jardim da casa vira um jardim da Paulista, né? E essa vida pública, então, invade o lote, contorna a casa, e o acolhimento do museu, a entrada do museu, fica posicionada no fundo do lote, né? O público contorna a casa e só ingressa lá no fundo ao museu. E aqui, lateralmente, um volume mais baixo, que ajuda a organizar essa praça e abriga restaurante, e uma série de café, restaurante e uns programas que eram solicitados. Daí o porão da casa, que era um porão não habitável, com pé direito muito baixo, com uma pequena escavação que se verificou viável, passaria a abrigar toda a parte administrativa e de funcionários, né, a ser programas de apoio aos funcionários. O piso superior do casarão, salas de exposições e atividades do museu, né, o andar nobre da casa, que é aquelas imagens que eu mostrei como parte fundamental do museu, mas conectados nesse primeiro andar, digamos, já com a ampliação, né? E esse volume lateral, que no térreo abriga o restaurante, um terraço ao ar livre. Aqui aparecem esses círculos, que são perfurações que permitem a manutenção das árvores, porque existem árvores aí hoje, nós queremos ocupar isso sem removê-las, né? Então, a edificação vai fazendo vai se esburacando e se acomodando para preservar e dialogar com essas árvores existentes. E aí os pavimentos superiores são cada vez menores em área, e mais moldados pelas árvores mesmo. Nós fizemos um levantamento com um topógrafo dos galhos principais, enfim, a gente ainda, naquele momento, até podia ter feito um escaneamento, né, com uma nuvem de pontos, que é um levantamento que hoje é muito viável de se fazer. Na época ele era muito custoso, a gente acabou não fazendo, fizemos com um topógrafo, e aí todo esse anexo, essa ampliação, ela é condicionada pelas árvores, né? Um desenho, é um projeto feito de fora para dentro, muito mais condicionado por elementos externos do que por questões programáticas que estão resolvidas no seu interior. Então, vocês veem que essa ampliação ela é toda desmontada, toda, digamos, essas diagonais, essas aberturas, esses volumes desencontrados, são todos originados a partir da relação da construção com as árvores. E aí ele vai subindo de forma que o seu volume em corte tenha uma relação com o ponto mais alto aqui da casa, que é essa torre, mas que principalmente visualmente, para quem está na Paulista, a casa mantenha esse protagonismo. E aí, nessa sequência de imagens, finalmente as árvores, que, enfim, ícones de árvores, não são exatamente assim, as árvores que estão lá hoje, mas como um elemento fundamental, né? O projeto, não é esse o projeto, as edificações não são o projeto é edificações mais as árvores construindo um espaço, enfim, condicionado igualmente por esses dois conjuntos de elementos. E aí aqui algumas imagens que a gente fez naquela época, a casa que sem o muro ganha uma condição
um diálogo com a Paulista muito mais interessante. O terreno ele está ligeiramente acima da Paulista, e como para preservar as árvores a gente não podia nivelar, então ficou essa praça 80 centímetros mais alta, uma coisa assim, que, por outro lado, permitia uma coisa bonita, que é tratar esses muros, esses ajustes como um mobiliário urbano. Então, vão surgindo uns bancos, umas pequenas arquibancadas que, né, fazem essa transição dos níveis. Aqui é aquele bloco lateral mais baixo e aquela ampliação sempre bastante sombreada pelas árvores. Aqui uma outra vista, a partir da Paulista também, as ampliações um pouco como um pano de fundo, dando ênfase para a casa, para as árvores. A partir do Parque Mário Covas também, a diluição dos limites, né? A ideia de fazer um fechamento operável para que, quando o parque estivesse aberto e o museu, enfim, que essa relação fosse totalmente próxima e direta. O terraço que vai, enfim, criando essas condições, essas relações visuais também com o jardim, com essa praça interna. Então, aqui é um pouco o percurso de acesso dos visitantes, essa praça que vai percorrendo o lote, vai permitindo a visualização da casa nessa fachada lateral. Aí, esse ajuste de nível para o acolhimento do museu, e aí o nível, né, o plano superior da casa, o plano inferior administrativo, e a construção desse anexo, dessa ampliação, um núcleo em concreto aqui de circulação vertical e infraestruturas, numa posição distante das árvores, né, de forma que ela pudesse ser executada com tranquilidade, e depois todo o restante da construção, né, do térreo para cima, com peças metálicas bastante leves, para que justamente a obra pudesse, de fato, alcançar esse objetivo de preservar as árvores da maneira mais íntegra possível. Aqui é o auditório subterrâneo, esse mezanino de acesso, a partir do qual tem essa passarelinha que ingressa na casa e que permite acessibilidade, né? Não nos parecia interessante sacrificar espaços da casa, que é muito pequena, com a inserção de elevadores ou plataformas. Então, todos esses dispositivos de acessibilidade estão na ampliação e se conectam em nível com a casa, aí, através dessa passarela ou no térreo, né, diretamente através da porta que já existe hoje. E aí, um pouco essas visualizações desses espaços, essas visualizações, eu acho importante sempre dizer, elas são bastante limitadas, né? A gente tem essa relação complexa com os renders, né? Essa hiperrealismo e, às vezes, até uma fantasia que essas imagens criam. É importante que a gente saiba, né, conheça, entenda essa dimensão para não se enganar, né? A gente pode até usar para apontar, destacar questões da arquitetura, do que a gente quer dizer, mas o que a gente não pode é comprar um pouco essa ilusão, né? Não é esse o objetivo, a imagem não é o objetivo da arquitetura, o espaço é muito mais complexo. Então, estou dizendo isso porque essas imagens, no fundo, as árvores vão ter uma força muito maior do que o que a gente conseguiu representar. E isso, para nós, era uma coisa interessante, mesmo aqui, né? Elas vão tampar mais o edifício do que tampa aqui. Mas se a gente representasse também um pouco a realidade, não ia mostrar o projeto, que é o que essa imagem queria mostrar. Então, conscientemente, a gente dosou um pouco a presença da árvore na imagem, mas sabendo isso, acho que era uma coisa bonita do projeto, que ele jamais seria apreendido como um objeto. Assim, você nunca conseguiria visualizar esse volume da ampliação por inteiro. As árvores sempre estão tampando um pedaço. Então, um projeto cujas fotos, né, as fotografias, seriam sempre fragmentos, né, visualizações parciais, não teria essa apreensão
como objeto, mas uma apreensão como uma experiência, como momentos de situações espaciais que têm que ser vividas, enfim, por meio de um roteiro que a gente pode desenhar. Então, essa dimensão nos parecia interessante desse trabalho também. Projeto que nas fotos ia ficar muito ruim, né? Mas que, na nossa opinião, isso é o que nós tentamos fazer, a experiência seria muito interessante. Aqui é uma última visualização desse uso 24 horas, né, que o endereço propicia também essa dinâmica. Então, o edifício usado como tela de projeção, a praça, esse próprio terraço como plateia, e, enfim, essas diferentes dinâmicas que o período diurno e o período noturno propiciam para um equipamento dessa natureza nesse lugar. Então, tirar partido disso também, né? Foi algo importante para nós. Esse projeto a gente entregou agora tinha a data, ela já me esqueci, acho que 2014, não, né? Bom, mas enfim, entregamos já há vários anos e, infelizmente, como a Mariana comentou ali no início, ele até hoje não teve nenhuma consequência, né? Às vezes surgem aí notícias, mas concretamente a casa continua se deteriorando e nenhum outro uso para aquele espaço efetivamente foi adotado. A segunda experiência que eu queria compartilhar com vocês é essa do Museu do Ipiranga, que acho que é a mais interessante, porque foi desenvolvido o projeto, está em obra, e é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. É um concurso que foi realizado em 2017, nós trabalhamos no projeto aí a partir de 2018 e 2019, no final de 2019 começou a obra, e estamos fazendo um acompanhamento técnico da obra com muita frequência, assim, temos uma equipe permanente na obra, que está sendo um grande aprendizado para nós e tem permitido uma coisa interessante, que é o ajuste do projeto em obra, principalmente em obras relacionadas ao patrimônio, porque a gente consegue prever algumas coisas, mas muitas coisas só são percebidas, descobertas ou plenamente compreendidas no momento da intervenção. Então, participar da obra, que o projeto possa ser ajustado e melhorado ao longo da obra, é algo fundamental que, no caso do Museu do Ipiranga, a gente está tendo a oportunidade de fazer. Aí eu vou começar um pouco também, a partir dessas leituras, do que era, né, o que é, da onde vem a monumentalidade, qual é a força desse monumento, desse conjunto monumental que constitui o que a gente chama de Museu do Ipiranga, e que, na verdade, é essa associação do edifício-monumento, que é essa edificação que aparece em primeiro plano, com um projeto urbano de uma escala muito pouco frequente em São Paulo, né? É um projeto de alguns quilômetros de extensão, que envolve esse edifício, um jardim que não aparece na foto, né? Que estaria, digamos, atrás do edifício, embaixo, nessa imagem, depois todo esse jardim, que é o Parque da Independência, que se estende por muitos metros, um outro monumento ali, sim, digamos, o monumento do Parque da Independência, que fica aqui nessa posição, o córrego, né, do Ipiranga, as margens do Ipiranga, que estão logo aqui atrás, e depois a Avenida Dom Pedro, que se prolonga por mais alguns quilômetros. Tudo isso é um único projeto, né? Então, no momento do concurso, que ele se restringia um pouco ao museu, porque isso aqui é um parque municipal, o museu é administrado pela USP, enfim, tem lá uma série de agentes que fragmentam um pouco a gestão desse conjunto, mas entendê-lo como uma coisa só foi fundamental para direcionar as decisões que a gente tomou no concurso e que se mantiveram até, digamos, o final do projeto e agora na obra.
Então, entender que isso é um conjunto e que só faz sentido pensá-lo na relação entre todos esses elementos que estão colocados aí. A gente tem essa foto do final do século XIX, né, de uma foto muito bonita em que o jardim ainda não estava implementado, né? Vocês veem aí esse chão de terra batida, mas o edifício já concluído, com essa potência, né? Um edifício monumento. Ele não era um edifício feito para um programa específico. O seu programa, a sua principal função era criar um ícone, um símbolo monumental na paisagem. Isso confere, né? Ele tem ele realiza com muita força, muita potência, mas, por outro lado, para o museu, isso sempre foi uma dificuldade, porque ele não foi um museu que tem uma presença urbana monumental. Ele era um monumento, não foi pensado para ser um museu, não foi pensado para abrigar programa nenhum. Ele previa ali um conjunto de salas, mas o que acontecia no seu interior, no projeto original, não era, digamos, o mais importante. E a partir da constituição do primeiro jardim, que não é o que está lá hoje, essa é uma pintura de 1912, mas que mostra uma coisa muito potente desse edifício, que é essa relação com a sua relação de uso mesmo, com esse espaço livre no seu entorno, né? Essa é uma celebração, né? Uma festividade, evidentemente isso aqui não era algo cotidiano, mas essa relação muito íntima, muito próxima de um evento que ocorre, né, dentro e fora do museu, é algo que é muito retratado muitas vezes nessa iconografia, principalmente desses primeiros anos de funcionamento desse edifício, e que, com a reforma feita em 1922, para a celebração do centenário da independência, se enfraqueceu na medida em que foi implantado um novo paisagismo que criou um corte bastante importante aqui nessa topografia que era contínua, né? Vocês veem que existia aqui uma pequena escada e você já estava no jardim. A partir de 22, essa escada foi ampliada e se criou uma separação entre essa cota mais alta aqui, que se chama Esplanada do Museu, com a continuidade do jardim. Então, isso ficou fragmentado, o que acabou um pouco reduzindo o que a gente chama de praça do museu, né, a essa área amarela aqui em cima. E aí nos parecia importante, de alguma maneira, tentar resgatar essa escala original, que era da praça do museu, se estender por todo esse trecho aqui, que é chamado Jardim Francês, do Parque da Independência, até a Rua dos Patriotas, que é essa linha cinza aqui embaixo. Esse espaço, então, o próprio concurso já colocava como local para abrigar a ampliação do museu. Não era só o restauro que era demandado aqui, era o restauro, a modernização das infraestruturas, das condições de circulação, acessibilidade, segurança contra incêndio, enfim, né, comunicação, as infraestruturas de comunicação, iluminação, etc., mas também programas novos que permitissem áreas novas para tirar programas que hoje ocorriam, estavam instalados lá dentro, programas sem acesso público, né, depósitos, áreas administrativas para liberar esse edifício inteiro para visitação, e aí as novas áreas localizadas, então, de forma semi-enterrada nessa porção frontal aqui do edifício. Essa é uma síntese um pouco das ações, eu vou, né, resumir aqui para não entrar muito em detalhe, porque é um projeto bastante extenso e complexo, mas a gente tem toda essa área nova que é a ampliação, que em relação ao edifício está subterrânea, mas em relação ao jardim, aquela porção frontal aqui do Jardim Francês está em nível, então isso criou a oportunidade. O novo acolhimento do museu deveria estar nessa ampliação, então nós reposicionamos a entrada do público na cota inferior, amarrando, né, trazendo de novo
esse jardim como praça do museu. E aí, enfim, tem toda um conjunto de programas técnicos, administrativos e também de uso público, um auditório, uma nova sala de exposições de uma dimensão que não é possível encontrar no edifício existente, etc., nessa ampliação. Os elementos de conexão, porque o ingresso é por baixo, e aí então a grande questão, talvez, a principal do projeto era como comunicar essa ampliação inferior com o edifício existente, esse elemento amarelo aqui, que eu vou mostrar, que realiza essa conexão. Depois, no edifício, todas essas infraestruturas, essa modernização que eu falei, concentradas num ponto central aqui, que a gente chamou de torre infraestrutural, que tem elevadores, escada, sanitários, salas técnicas, shafts, né, as prumadas verticais das instalações, tudo isso concentrado nesse tronco central aqui. Depois, a última camada de intervenções no nível das coberturas, que era necessário conectar essas 3 torres aqui, que elas não se ligavam, existia esse pavimento aqui, mas para o público ir de um para o outro, precisava descer e subir de novo, descer e subir de novo, e isso era uma limitação muito grande para o museu. Então nós fizemos conexões aqui, redesenhando as coberturas, o perfil das coberturas, para que fosse possível circular nesse pavimento de ponta a ponta aqui, sem ter que descer nem subir. E com isso, nesse volume central, também surgiu a oportunidade de inserir um elemento novo, ocupando um espaço que já existia e não era usado, que que abriga uma nova galeria de exposições e na cobertura um mirante. E aí as infraestruturas que aparecem nessa imagem aqui, todas essas novas infraestruturas que vão alimentando, as centrais estão todas na ampliação, mas os ramais vão se distribuindo por essa edificação, né? É um pouco essa imagem, essa simulação da escavação com o edifício ali ao fundo. Essa é a planta final, né, da ampliação, um lado mais técnico, mais educativo, um lado mais público de exposições, auditório, e esse trapézio central aqui que organiza a conexão dessa ampliação com o edifício existente. Então, isso que eu descrevi são muitas transformações, né? A experiência do museu vai ser completamente distinta. Mas uma coisa que era importante para nós era essa relação monumental do conjunto, nos parecia muito equilibrada, muito já consolidada. Então, projetos com premissa não interferir nessa volumetria, nessa relação. Então, isso levou um pouco a essa diretriz, não criar novos elementos de grande visibilidade, por exemplo, né, uma torre de circulação vertical destacada do edifício externa. Isso foi algo que nós evitamos. Inserimos tudo no interior do volume, justamente para manter íntegra essa relação que nos parecia muito importante. Depois, no desenvolvimento, o jardim, né, de novo, essa ideia do jardim, um patrimônio vivo que adoece, enfim, começa, às vezes, a criar interferências problemáticas com os elementos construídos, enfim, essa diretriz de limpar, e, por outro lado, esse jardim cresceu demais e começou a bloquear a própria fachada, né? Essa fachada que, digamos, o projeto original desse edifício era a relação dessa fachada com o jardim. À medida que esses elementos vegetais aqui cresceram de uma maneira, né, excessiva, essa relação também ficou comprometida. Então, adotou-se essa estratégia, essa diretriz de limpar esse trecho do jardim, continuar sendo jardim, mas sem esses elementos de destaque, e no ajuste para acessibilidade das rampas que faziam originalmente um acesso de coches, né, de carros de tração animal para ingressar no edifício no século XIX, para adequar uma acessibilidade universal, elas foram um pouquinho estendidas, então foi redesenhado um pouco esse canteiro, aqui já com essa eliminação das
dos espécimes de grande porte, para voltar a deixar direta a relação dessa fachada principal do edifício monumento com, né, aquele eixo urbano de quilômetros de extensão até a Avenida Dom Pedro. Mas fora isso, né, fora a eliminação dessas árvores e essa mudança da rampa que praticamente não será notada, né, ninguém vai reparar nisso quando visitar o museu, nada do que é novo aparece, né? Não existe um novo elemento, a cara do novo não é fotografável, digamos assim. Ela também, um pouco como naquele projeto anterior, será uma nova experiência, mas cuja imagem visual exterior não existe, né? Vão existir, obviamente, imagens, né, de espacialidades internas novas, mas essa dimensão do objeto, de novo, também se perde, né? Não tem, assim, um objeto que seja identificado como a nova intervenção. Aqui aparecem a única coisa que de fato vai ser visível, que são perfurações naquele muro para a criação das duas novas portas de entrada do público e um rasgo horizontal aqui que cria uma janela no espaço de acolhimento que relaciona esse grande saguão do museu ao jardim. É uma foto já da obra mostrando essa grande escavação, né? Aquele diagraminha que eu mostrei aqui já concretizado em termos da remoção da terra. E aqui já algumas fotos, eu pus poucas, né? Mas das escavações, esse momento tenso, né? Do edifício suspenso, com a terra que o circundava ali, né? Retirada. E aqui já uma foto de um momento um pouquinho maior, quando a laje de cobertura dessa ampliação, que depois vai fazer esse novo piso, já avançando na sua execução. Esse acolhimento, então, se organiza a partir desses dois novos acessos simétricos, que conduzem o público para esse espaço interior, que se relaciona visualmente através dessa janela. Essas são perfurações feitas para a obra, mas nesses pontos ficarão, né, localizadas essas novas portas aqui, os elementos de pedra, todas essas cantarias foram desmontadas, né, não demolidas, serão remontadas depois. Mas esse espaço interno, muito mais amplo do que o acolhimento que era possível existir no edifício monumento, né? A escala de visitação do museu demandava um espaço maior, então esse ponto, logo, esse primeiro espaço a partir das duas novas entradas, organiza essa chegada com bilheteria, café, loja, ali ao fundo salas de aula, que é um museu universitário, né? Então existem cursos de pós-graduação, etc., que ocorrem nas instalações do museu, salas, os espaços para o trabalho educativo, enfim, esse novo saguão. E é uma coisa importante que essa materialidade, né, que aparece um pouco sugerida, mas toda essa estrutura, que é uma estrutura em concreto, nós desenvolvemos e aí afinamos isso durante a obra. Queríamos que esse concreto pigmentado remetesse um pouco à cor da terra que foi retirada ali, né? Como se a memória dessa terra permanecesse de alguma maneira. Então, fizemos ali vários ensaios até chegar numa tonalidade do concreto que seja muito próxima da cor da terra que saiu para criar esses novos espaços. Então, isso era uma coisa importante para nós. E aí, aqui, é um pouco em oposição à lógica do edifício monumento, né, que é um edifício, enfim, onde tudo é muito cenografado, né? Isso não é, de forma alguma, não estou falando isso como uma crítica, mas é uma característica muito clara. Os recursos técnicos, né, é muito teatral a experiência do edifício monumento. Então, tem lá um grande espaço, um grande vão, como construtivamente aquele vão foi possível, tudo isso fica um pouco escondido, né, atrás de elementos decorativos, enfim, e de uma linguagem ornamental, que é muito característica daquela arquitetura, mas que na ampliação nos parecia que deveria ser o oposto. Então, aqui, todas as estruturas ficam visíveis,
né, o sistema construtivo dessa laje vai ser totalmente identificável a partir dessa experiência, todas as instalações ficam aparentes, né, não tem nada embutido, nada escondido, tudo é exposto, até para criar essa relação de contraste depois com, no momento em que esse público ingressa no edifício monumento. A gente tem um corte geral mostrando a ampliação nesse trecho central do acolhimento, vocês veem que ela está bem abaixo do que seria, digamos, o térreo do edifício pré-existente, e aí a grande questão era como ligar, né, esse acolhimento ao edifício e em que ponto se daria esse ingresso, né? Isso foi uma coisa crucial do concurso, que nós chamamos de ritual de ingresso. Aqui são alguns aspectos, a concretagem da viga curva, que permitirá a abertura daquele rasgo no muro, enfim, algumas fotos relativamente recentes da obra. Essa laje deve ser concretada aí nas próximas semanas. Mas essa ligação entre o anexo e o edifício monumento, que nós chamamos de ritual de acesso, é algo que foi muito determinante na organização do projeto, porque para nós era fundamental que o público entrasse, né, passasse a dialogar com essa arquitetura original a partir do mesmo ponto onde ela sempre né, ingressou, que era o saguão lá, um saguão monumental que eu vou mostrar a seguir. Mas isso implicava numa dificuldade técnica bastante grande, porque a gente, então, precisava, para que isso acontecesse, criar uma ligação subterrânea entre esse acolhimento e o edifício que emergisse, né, verticalmente, exatamente nesse ponto frontal e central do edifício. No concurso era uma outra solução, os levantamentos, as prospecções foram mostrando coisas que ninguém sabia e o projeto foi sendo ajustado, mas sem perder esse foco, né? Isso que era muito estruturador do projeto. A versão final, então, o público tem esse percurso de uma circulação, que é uma rampa suave aqui, escadas rolantes ou elevador, aqui nessa posição, que conduzem, então, todos os visitantes, depois essa outra faz o percurso de saída, até esse ponto, né? Esse é um corte que passa justamente por aquele espaço das escadas rolantes, para que o primeiro espaço experimentado da arquitetura original fosse o que sempre, né, o que estava pensado para que, né, o Bese, né, que é o engenheiro arquiteto que fez o projeto original, propunha que a visitação se iniciasse a partir desse espaço. Então, um pouco essa experiência meio arqueológica, meio cavernosa, né, com esse concreto na cor da terra e esse espaço meio irregular, com uma geometria também condicionada a partir de pré-existências, enfim, alguns pontos de entrada de luz natural para dar mais uma dramaticidade para esse percurso, para esse ritual, né? Nós realmente achamos que isso é ritual nesse sentido de uma experiência espacial que cria, né, através de espacialidades e elementos de luz, etc., modifica a percepção do usuário, né, que passa desse acolhimento, sobe a escada rolante e finalmente ingressa, então, nesse saguão, através a chegada das escadas ocorre aqui nesse ponto, nesse saguão que era, né, através dessas conjunto de portas, onde originalmente o público ingressava e onde o projeto se organizava totalmente a partir desse roteiro, né? O público ingressando por esse saguão e depois percorrendo os demais elementos. Seria mais fácil fazer essa conexão em outros pontos do edifício, do ponto de vista técnico, mas nos parecia que isso desmontava totalmente o roteiro espacial da arquitetura original. Então, era como se você começasse a ouvir uma música pela metade e o final, né, se fosse ouvir o começo de uma música depois do final, enfim, nos parecia uma agressão ao patrimônio muito maior do que as intervenções físicas propriamente que eram necessárias para inserir essas escadas rolantes nesse ponto. Mas, enfim, o projeto prosseguiu assim, os órgãos de patrimônio
entenderam e concordaram com essa diretriz e isso foi aprovado e é como o projeto está sendo executado agora. E o outro elemento é essa torre infraestrutural, que eu já mostrei, né, que fica nessa posição, digamos, no corpo sul dessa torre central aqui. Depois o projeto basicamente tentou valorizar e integrar todas as pré-existências, essas escadas helicoidais, que é o que essa foto mostra, que são escadas de difícil adaptação às normas atuais de segurança. Então, fizemos toda uma estratégia ali para que elas pudessem continuar sendo utilizadas pelo público e que fizessem parte do sistema de circulação de segurança. Essas varandas no pavimento superior, esses espaços abertos que o nosso clima permite e que, né, acho que as arquiteturas mais significativas que a gente tem tiram partido dessa condição. Isso o BESE já fazia, né, no final do século XIX, esses espaços de transição. É um espaço quase externo, mas coberto, totalmente relacionado com o jardim, sem porta, né? A gente sempre que fala da FAUSP, do edifício da FAUSP, uma das coisas incríveis que são destacadas é que o edifício não tem porta, não dá para fechar, né? É um edifício que tem uma ideia de integração e de transição entre exterior e interior muito interessante. Esse edifício também apresenta essa relação. Não tem porta aqui, não tem um elemento que feche o que é dentro e o que é fora. Tudo é conectado. Isso ocorria durante alguns anos, isso ocorria no térreo também. Depois foram inseridas aquelas portas que estão lá até hoje, mas durante muitos anos ele funcionou sem portas. E isso é uma coisa muito bonita e não queríamos perder isso, porque aqui existia um problema de chuva, de sol, etc., que a princípio a demanda era pelo fechamento desses vãos, e nós desenvolvemos um sistema também que vai resolver esse problema da entrada de água e do excesso de insolação, mas sem eliminar a possibilidade desse espaço ser, né, esse dentro-fora que é tão bonito. E aí, para isso, tanto esses elementos de controle solar e do excesso de chuva, que são essas telas que podem ser recolhidas e tal, quanto todas as soluções de drenagem superficial dos pisos, foi necessário trabalhar nesse detalhamento com muito cuidado, né, para resolver o problema da água, do sol, da chuva, de maneira definitiva, né, que era um problema, uma demanda muito concreta do museu, mas permitindo, então, a manutenção daqueles espaços abertos. E essa torre infraestrutural, que, como eu já mencionei, abriga escada, elevadores, aqui é uma visualização que mostra a dimensão dela como um todo, né? Mas que, né, como ela se insere um pouco de maneira no meio do volume, essa fachada fica intacta, o que vai se ver de fora é realmente algo muito delicado, muito discreto. Aqui são algumas fotos já um pouco antigas de como está essa obra, né? A demolição desses pisos, só nesse trecho, foi, em vez de espalhar intervenções de maior impacto pelo edifício, a gente concentrou todas num único ponto para que, né, o restante do edifício permanecesse na condição mais íntegra e original possível. Então, isso é o que vai se ver dessa intervenção. Esse é o único elemento visível do exterior, digamos, de todas essas propostas que nós desenvolvemos. E que ainda assim nessa fachada secundária, que tem um bosque logo ali, então é só mesmo nessa lateral em que isso ocorre e não interfere um pouco na dimensão monumental que se realiza do outro lado. E essas conexões, né, essa é a última camada de intervenções que se fazem de duas formas, através do redesenho das coberturas aqui e da viabilização de um percurso central aqui, que eu já vou mostrar. Essa é a cobertura, que nós refizemos o perfil, de forma que ele não fosse visível de nenhum ponto externo. Então, tem essa geometria um pouco para garantir essa invisibilidade, mas
que viabiliza a conexão e cria, ao mesmo tempo, novas galerias de exposições, enfim, isso é uma foto da montagem dessa estrutura, isso é um pouco como nós visualizamos nessa, né, representação digital, mas isso resolve essas duas conexões e faltava a conexão central, que foi viabilizada através da utilização desse espaço, que é um espaço de travamento de elementos pré-existentes. Esse espaço já existia, mas não era possível acessá-lo de forma alguma. Então, nós criamos aberturas, esses arcos já existiam, mas tinha uma parede mais fina fechando o seu interior. Então, nós removemos a alvenaria mais fina que fechava esse arco e implantamos um travamento metálico novo que elimina esse cruzamento diagonal e permite, então, a passagem das pessoas, a criação também de uma nova galeria de exposições e a visualização de todas essas estruturas, esse backstage, né, esses bastidores da arquitetura original que o público não tinha como experimentar anteriormente. E a última intervenção, então, é o mirante, que é esse espaço lá em cima, que ocupa um vazio nunca utilizado na história do edifício. Nós inserimos um elemento novo aqui, metálico, mas que, né, não altera a volumetria e permite habitar esse espaço, que é um espaço muito interessante, que, como eu já disse, não era utilizado. A torre infraestrutural, a escada e elevadores emergem, né, para além do volume original, justamente para permitir que o público chegue até esse nível. Ia ter uma nova galeria aqui, o mirante na cobertura, e a partir desse espaço vai ser possível visualizar várias estruturas pré-existentes, ali essa metálica branca, essa toda de madeira, são estruturas, né, originais do edifício. A gente removeu o telhamento, né, de vidro, que no caso aqui das clarabóias, de cobre, no caso aqui dessa cobertura, substituiu por uma nova cobertura lá em cima, que mantém a entrada de luz natural para as clarabóias, e aqui faz o mirante lá em cima, mas cria esse espaço, né, digamos, habita um espaço pré-existente de uma forma nova. Aqui é uma foto bonita dessa estrutura, vocês veem, é uma estrutura metálica inserida aqui, que foi projetada justamente para que ela pudesse ser montada antes de remover e intervir em qualquer elemento aqui. Então, isso ficava exatamente como estava, a estrutura era montada e depois de feita uma nova cobertura, começaria, então, a ação sobre as coberturas pré-existentes. Foi dessa maneira, então, que está ocorrendo a obra, isso está em andamento, né? Mas tudo isso com o objetivo de habitar esse espaço e permitir que o público tivesse, de uma forma muito forte, essa relação do monumento, aí do conjunto monumental, que é por onde eu comecei a explicação, né? Que é o edifício em diálogo com o jardim, com o parque, com a avenida e com essa geografia da cidade como um todo, a ideia da colina, né? A colina do Ipiranga, o vale do rio, enfim, essa dimensão geográfica monumental fica mais clara a partir desse ponto. É um pouco essa uma visualização aérea do que nós imaginamos como resultado final. E essa experiência eu vou só contar para vocês que é um projeto, foi um concurso feito no ano passado, o resultado saiu no finalzinho do ano passado, nós começamos a trabalhar agora no início deste ano, que é o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que é gerido pela UFRJ, como um projeto que está no início. Nós não temos autorização de divulgar nada além do que, digamos, o próprio Museu Nacional já divulgou, então, por isso que eu já estou no final da minha apresentação, não posso mostrar muitas imagens, mas, de certa forma, as abordagens, as leituras, a forma de entender o patrimônio e a relação do pré-existente com o novo se repete aqui nesse projeto. Vocês se lembram, o Museu Nacional passou por uma destruição muito grande em 2018, quando ele pegou fogo
e todo o interior do edifício né, ruiu, as alvenarias permaneceram, mas praticamente todos os pisos caíram, as coberturas, os pisos, grande parte do acervo se perdeu nesse incêndio também, e agora nós estamos trabalhando justamente nesse grande empreendimento de reconstrução. E aí, a leitura, de certa forma, é muito similar ao que eu acabei de relacionar. A identificação desse edifício no seu conjunto, né? A paisagem monumental, em que o edifício é apenas um dos elementos, tem jardins, outros jardins laterais, esse outro jardim que circunda, um anexo que existia e que precisava ser refeito. Então, tudo isso como um conjunto monumental, e aí as principais decisões do projeto, um pouco de reconstruir esse anexo, essa é a versão do concurso, tá? A gente já mudou bastante, mas, digamos, as ideias centrais permanecem, né? De refazer esse anexo um pouco no sentido de recuperar a base sobre a qual esse monumento se implanta. Se vocês visualizarem depois, eu não tenho isso aqui para mostrar, mas o anexo se inseriu como um edifício ao lado do outro, comprometeu muito a leitura dessa construção topográfica que confere a monumentalidade do passo, desse passo monumental. Então, fazer uma arquitetura muito topográfica, onde se destaca esses elementos, né, ganham destaque, e que é um pouco isso aqui, né? E aí, através desse redesenho, que é muito sólido, muito austero, com cara de base, né? Esses muros de pedra, o prolongamento de muros de pedra que já existem e tal, aproveitar isso para criar uma conexão do museu com uma área do parque que é muito... onde grande parte do público chega na Quinta da Boa Vista, que é o parque onde esse edifício está localizado. Então, grande parte do público chega por esse setor e a conexão que o museu oferece é, de certa forma, não tão forte. Então, nós pensamos que, através dessa ampliação, essa conexão podia ser feita de uma maneira mais interessante. Isso resgata também uma conexão histórica que se perdeu quando o anexo atual foi implantado, enfim. Isso a gente descobriu depois, já no desenvolvimento do projeto, mas eu acho que são leituras que vão se confirmando, né, algumas, né, à medida que a gente avança nas pesquisas. E no espaço interno, a proposta de um diálogo entre o novo e o antigo, mantendo, em alguns pontos especiais, esse ambiente de ruína, que é como ele se encontra hoje, mas não numa ruína, né, não no sentido de uma ode à ruína ou ao incêndio, mas o que essa situação espacial mostra é porque o que saiu foram todas as camadas ornamentais e de revestimento. É como se tivesse ficado exposta a carne original do edifício, e aí se revelaram modificações, diferentes técnicas construtivas, enfim, apareceu uma dimensão do edifício que estava escondida anteriormente. Então, essa memória, né, conciliar esses tempos de um edifício que foi modificado muitas vezes ao longo do tempo, era algo que continua nos parecendo importante, obviamente conciliando com o restauro mais próximo possível de algumas situações pré-existentes, mas em alguns momentos valorizando essa relação dos espaços que se revelaram a partir do incêndio, né? Usar essa tragédia, uma vez superada a tragédia e assimiladas as perdas, olhar para aquilo também como uma possibilidade e tirar partido das oportunidades que ela criou, né? E aí, enfim, algumas representações, alguns espaços, cobrir alguns pátios para permitir um funcionamento melhor das exposições.
Aqui é um espaço de uma antiga capela que se recupera, tentando também manter um certo diálogo com essa condição pós-incêndio, mas recuperando espacialidades antigas do edifício, né, muito anteriores, né, é um edifício que foi modificado muitas vezes ao longo do tempo, mas acho que essa é a última imagem. Esse é um projeto que eu não posso mostrar agora, mas de certa forma eu vou interromper aqui o compartilhamento, ele carrega muitas das ideias e desses conceitos que acho que os 2 primeiros projetos que eu mostrei já apresentam. Eu não mencionei, mas esses projetos foram feitos com equipes imensas, né? Estou aqui representando sempre grupos de trabalho muito, muito numerosos, que não é o caso listar aqui, mas, né, se vocês consultarem depois as publicações, esses créditos estão todos mencionados lá. Bom, era isso, e agora acho que a gente tem menos tempo do que eu gostaria, mas um pouco de tempo para a conversa. Muito obrigada, Pablo. E parabéns, né, pelos projetos, realmente é incrível. O Márcio escreveu um comentário aqui e ele usou as palavras respeito e sensibilidade. Eu acredito que realmente a gente consegue ver isso, né, nos 3 projetos e fiquei super feliz com essas imagens. Confesso que adoraria que você pudesse dar um spoilerzinho a mais do Museu Nacional, mas bom saber que vocês já estão trabalhando nisso também, né? É muito legal. Gente, esqueci de falar uma coisa super importante no começo, né? Que um dos motivos, né, que fez a gente decidir conversar sobre museus nessa semana é que a gente está na Semana Nacional dos Museus, né? O Dia Internacional dos Museus foi dia 18, né? Ou seja, há 2 dias, e então vocês devem ter visto, tem uma série de discussões acontecendo, né, em torno disso. Então, muito, muito bom ver esses projetos e legal também perceber nessas propostas que vocês mostraram, primeiro, como é possível, né, a gente pensar nesses novos programas de museus, respeitando esses edifícios históricos, né, e até, eu diria que valorizando muito esse patrimônio no momento em que você consegue criar essa nova experiência, tanto de percurso, mas até de proximidade, né? Então, o fato de no Museu do Ipiranga você conseguir ver a estrutura do telhado, né? Você conseguir ver, sei lá, um elemento da fachada mais próximo, no caso ali do Casarão da Paulista, né? São elementos também que eu acho que são muito interessantes e contribuem não só para a atuação do museu em si, como instituição museológica, que no caso desses 3, pelo menos eu sei que a intenção é considerar também o edifício em si como um objeto, né, da exposição, mas também no sentido de preservação de patrimônio, né? Então, muito legal, obrigada. E agora vamos abrir para as perguntas. Quem que está controlando isso? Acho que a Andréia, né? Temos no chat, Pro. Ah, legal. Obrigada, aliás, né, outra coisa que eu esqueci, que tá também o Rafael e a Paola aqui, que são da equipe do laboratório também, nesse suporte de bastidores. Tem uma pergunta aqui do Everton. A intervenção do acesso do Louvre teve alguma influência no partido desse novo acesso do Ipiranga, ou é um partido recorrente da arquitetura museológica? Olha, no caso ele tem uma similaridade no sentido em que o acesso, né, esse espaço de acolhimento geral, numa outra escala, né, porque evidentemente o Louvre não se compara em termos de quantidade de público e acervo, enfim, a importância, mas a ideia de que o edifício pré-existente não conseguiria acomodar esse espaço, o acolhimento de um público na ordem de grandeza que o Louvre recebe, eu acho que é equivalente. No caso em termos de relação um pouco de um diálogo arquitetônico, eu acho que é bastante distinta, porque o Louvre, né, o IMP insere aquela pirâmide,
com uma força muito grande, né, icônica. Ele, de certa forma, quando a gente pensa, né, digamos, depois daquilo implantado, a imagem do Louvre passa por aquela pirâmide. Talvez ela tenha mais força até do que o edifício pré-existente, passa a ser um pouco um pano de fundo a partir da visualização daquela pirâmide, mas ali eu não vejo isso como um problema. A escala daquele espaço, daquele pátio interno, é muito extensa, faz sentido. Ao meu ver, é muito bonita a inserção daquele elemento ali, tem, enfim, todo um diálogo daquela geometria com, enfim, essa cultura colonialista, né, desse acervo egípcio, enfim, mas... por um lado tem, por outro não. Acho que no concurso do Museu do Ipiranga tinha até outras propostas onde isso era mais claro. A proposta do Villeca, acho que a Mariana foi do júri, não foi, Mariana? Fui. Então, tinha outros dois que eram realmente muito Louvre. A proposta do Villeca, por exemplo, é uma que tinha isso muito claro. Ele fazia lá um volume de vidro que aflorava naquela esplanada e o público ingressava por ela. Era muito parecido, por exemplo, com essa relação do Louvre. A nossa leitura foi que aquilo... e aí é a nossa visão, né? Evidentemente, o Villeca é um grande arquiteto também e teve uma outra aproximação nesse caso, nesse concurso. Mas nós não nos parecia que precisava de outro elemento. Aquele edifício, ele é tão potente, né? Aquela arquitetura, ela é tão forte, em conjunto com o jardim e tudo isso, que a escala da nossa intervenção, a gente achou que não conseguiria se inserir algo que entrasse num equilíbrio com aquilo. Então, o silêncio, nesse caso, nos parecia mais importante. Mas, por outro lado, o que a gente fez, eu acho que não aparece, mas transforma muito mais a experiência do que a proposta do Villeca, porque o Villeca fazia esse elemento, né, para falar, porque surgiu essa questão do Louvre, por cima, ainda por aquela praça mais alta. Então, essa relação, essa amarração com o restante do jardim, no caso do projeto dele, era não ocorria, né? Aquela fragmentação era talvez até mais reforçada por aquela proposta. Então, eu acho isso uma coisa bonita do projeto, que é isso, ele não aparece, mas ele transforma, sabe? Ele realiza transformações que não são visuais, são da experiência. E isso é algo que a gente gosta muito, assim, de uma arquitetura que ela é percebida pela experiência e não pela imagem. Isso é algo que a gente diria que a gente busca bastante, né? Nem sempre consegue, em algumas oportunidades, uma certa imagem acaba sendo inevitável. No caso da Paulista, por exemplo, a ampliação que a gente fez tem também uma imagem forte, né? Não dá para negar, mas ali nos parecia, era inevitável, porque o programa demandava aquilo e nos parecia que ali também cabia, mas no caso do Ipiranga, não. Então, enfim, acho que cada projeto tem suas premissas, né? Acho que a gente não tem uma postura... Acho que a única constante em relação à postura é estar muito aberto a colher do lugar informações, sabe? Uma coisa de um projeto que ele precisa... A gente começa o projeto como uma espécie de antena. Eu tive uma professora que falava isso, assim, do arquiteto como uma espécie de antena muito sintonizada para captar todos os sinais materiais, imateriais, históricos, etc., para, a partir disso, enfim, processar. Então, acho que isso é algo que a gente tenta, e aí, a partir do que essa antena capta, a solução tem que ser específica, né? Ótima analogia essa da antena, realmente.
Vamos ver aqui, a gente tem outras perguntas. Acho que tem uma pergunta da Tânia. Tânia, você não quer conversar com o Pablo? Não quer falar com ele? Não quer falar sobre Eu quero. Pablo, prazer. Meu nome é Tânia Mioto. Inclusive, participei aí da concorrência do Museu Paulista, né? Eu tive a oportunidade de ler o seu resultado, o seu memorial, tive contato com o projeto. Claro que eu não ganhei, mas quem está lá, né, também trabalhei já com eles. Mas, Pablo, muito, muito prazer aí. Muito obrigada por você estar aqui com o pessoal do Preserva. É um laboratório aí que tem a professora Mariana Rolim, Carolina, meu queridinho Márcio Love, né, que é o meu amor, também está aqui. Mas, Pablo, tem uma pergunta aqui bem bacana, que eu pensei assim, né, eu estava lendo de novo, eu comecei a reler teu material aqui, eu comecei a ler algumas publicações, eu pensei o seguinte, né, como que essa memória do Pablo, porque a gente tem o Museu Paulista, né, como eu coloquei aqui, todos esses desafios que você tem muitas conexões do projeto, né? E eu sempre falo para os meus alunos, que você fez um projeto de mínima interferência, eu acho uma mínima interferência mais necessária, né, que eu falo, né, como é uma premissa do patrimônio. Mas ela foi, assim, pontual e certeira, né, eu a entendo assim. Mas, de qualquer forma, assim, com esses desafios que você teve, modernização, enfim, de entender essa unidade potencial do museu, ele tem uma memória muito grande, né, de representatividade, assim, para todos nós. Eu queria saber o seguinte, qual que era a memória da equipe do projeto? Quando vocês, antes de fazer o projeto, como é que isso foi trabalhado? Porque certamente, né, vocês têm alguma memória afetiva de representatividade. Como é que isso influenciou no teu projeto material? Porque, como você disse, o Museu Paulista tem muita memória e representatividade. Então, como é isso, né? Como é que foi trabalhada essa conexão? É como se eu perguntasse para você assim, como é que era o Pablo, né, antes e agora, ou a equipe antes e agora, como é que foi isso? É isso que eu queria saber, tá? Foi algo que me despertou aqui. Como é que permeou isso, né? Essa é a minha pergunta. Uma pergunta interessante, difícil responder, mas é interessante porque, assim, aquele lugar antes da realização do concurso, né, antes da gente começar a ir até lá com o olhar de, né, quem ia fazer o projeto, né, eu, pessoalmente, não tenho memórias de visitar um museu na minha infância. Eu estudei, na época de visitação mais frequente, escolar, eu morava em outra cidade, então, na minha escola, sei lá, fui em algum outro museu, mas eu não fui lá quando era criança, né, e eu tinha muito mais memórias do próprio parque, né, do que do museu em si. Depois, ele já estava fechado há muitos anos, né, então, tem toda uma geração que jamais visitou o interior daquele espaço, mas, por outro lado, tem uma relação muito intensa com o parque, o bairro, né? O bairro do Ipiranga tem uma identidade, uma força cultural muito grande, é muito interessante essa dinâmica toda. Mas eu acho que a gente foi criando uma relação afetiva à medida em que, assim, o concurso promoveu uma visitação, né, para as equipes participantes, e aí ir até ingressar no edifício já com o olhar de quem precisa intervir nele, foi uma experiência muito forte. E assim como um depoimento, acho que só não foi mais forte do que quando a gente voltou lá pela primeira vez depois de ter ganho o concurso, porque aí a gente entrou lá já sabendo que o projeto ia ser aquilo foi uma coisa assim indescritível, foi muito forte, assim, entrar naquele edifício tão potente, já imbuído dessa responsabilidade, né? Foi um negócio de arrepiar. Mas eu acho que ele tem ele é tão a população, qualquer pessoa que você conversa tem algum tipo de relação com aquele museu, né? E então, de certa forma, a gente vai se apropriando de memórias de terceiros, né? E elas viram nossas também, e a gente vai construindo um repertório afetivo que não é só da nossa experiência, mas é da somatória de muitas outras. Isso é muito bonito, né? Do pessoal do museu também, os funcionários, todos têm uma relação muito afetiva com aquele lugar e com o trabalho, sabe? Ninguém ali tem uma relação burocrática, sabe? Essa ideia de
funcionário público, aquela imagem que a gente faz de Sim. funcionário público ali, o pessoal é muito apaixonado, todo mundo querendo muito ver o museu de volta, né, para visitação. Então, acho que a gente acabou adquirindo conjuntos de memórias de todo mundo que participou no processo, que foi muito legal. Mas acho que isso é importante se você está aberto para incorporar essas memórias, né, e deixar elas, digamos, contaminarem o projeto. Porque aí, nesse sentido, aquela coisa da antena que eu falei, que eu acho que é muito importante, assim, porque a gente tem que ser muito permeável, né? Tem que ter a tranquilidade de saber que vai conseguir conduzir um processo sem saber exatamente onde ele vai terminar e muito aberto a essas interferências. Eu acredito muito em fazer arquitetura dessa maneira, sabe? Não saber onde vai chegar, mas saber que a gente tem a capacidade de articular tudo isso que vai surgindo, saber quando vem uma coisa que compromete o resultado final e tentar contornar, enfim. Mas eu não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta. Não, respondeu sim, respondeu. O projeto Restaura é uma caixa de surpresa, né, Pablo? É o que você falou, a gente tem que estar aberta a isso, você mostrou isso. Obrigada, viu, Pablo? Muito obrigada. Imagina. Viu? Obrigada, Mariana. Obrigada, Carol. Imagina. A gente vai roubar uns minutinhos mais aqui do Pablo, mas só para ler mais uma pergunta que surgiu aqui, Pablo, a Ana está perguntando qual foi a maior dificuldade encontrada na hora de adotar o partido para o projeto do Museu Nacional, visto que havia muita comoção e sensibilidade da população envolvida por conta, né, enfim, de tudo aquilo que aconteceu. Como foi isso? Eu posso dizer do concurso, né? Porque agora a gente está... É um projeto que está bem no início, né? A gente está revendo o estudo preliminar e ele ainda está totalmente suscetível a todas essas... a muitas mudanças, né? Eu acho que ele está aí ainda num processo de organização de todos os agentes que vão participar direta e indiretamente, ainda está sendo construído esse processo. No concurso, né, que aí foi uma coisa mais... onde era a nossa equipe discutindo, inclusive a gente fez associado a uma equipe do Rio, que fez a visita que era obrigatória, mas nós já estava instalada a pandemia, nós não pudemos visitar no concurso o edifício, mas de novo, eu acho que essas ferramentas que a gente tem e na conversa com essas outras pessoas, no fim, eu acho que a gente conseguiu fazer uma leitura do lugar como se a gente conhecesse, sabe? A gente acabou, eu acho, né? Ainda tem muito o que conhecer, mas para o concurso, para o ponto em que a proposta chegou no concurso, a gente conseguiu fazer uma leitura como se a gente frequentasse, tivesse uma certa intimidade com aquele lugar. Em relação ao partido de restauro, que é a sua pergunta, ali, assim, qualquer partido de restauro que você adotar, você vai ser criticado por pelo menos 40% da população brasileira. Então, ali a gente já está há muito tempo se preparando para levar muita porrada, o projeto já levou muita porrada, um pouco que se divulgou dele, já teve, assim, milhares de manifestações. Sério, já? Nossa! Xingamentos virtuais, esse tipo de coisa, assim, mas porque existem ali, evidentemente, né, é um projeto também que tem um apelo popular muito grande. Sim. E aí o que deveria ser feito, cada um tem a sua opinião, é igual o treinador de, sei lá, uns anos atrás falava técnico da seleção, né? Todo mundo é técnico da seleção, então tem uma grande demanda por recuperar exatamente como ele era antes, o que é impossível e não é desejável, né? Mas, enfim, vai convencer essas pessoas, né? Não vai convencer. Mas tudo bem, a gente vai... Então, o partido de restauro, ele está ainda sendo construído, mas a gente... E aí o restauro é muito interessante também. Outra coisa, o Museu do Ipiranga, o edifício monumento, ele é ele nasceu daquela maneira, né? E se preservou quase que intocado, né? As intervenções feitas ao longo do tempo são relativamente delicadas.
O Museu Nacional, ele é uma sucessão de ampliações e reformas e adições e subtrações infinita, assim. A gente está aí há alguns meses fazendo esse trabalho de levantamento e ainda não terminou. Não tem original, sabe? Não existe o original. É uma escolha. Qual momento você quer valorizar, né? Sim. O pré-palácio, o imperial, o republicano, o museu, porque, né, aquela imagem que mais ou menos era a última, né, que se consolidou um pouco no início do século XX, uma grande reforma de 1910, 1912, é talvez a versão mais feia do ponto de vista da arquitetura daquele conjunto, porque é uma homogeneização das fachadas, da volumetria. O prédio ficou meio sem graça externamente, né? A volumetria era muito mais rica em versões anteriores. Então, mas o que é patrimônio? Tudo lá já tem mais de 100 anos, alguns têm 200 anos. Aí qual vale mais? Pois é, o que é o original, né? Então essa discussão é muito complexa. Eu acho que a resposta objetiva, assim, a gente ainda não tem um partido de restauro. O que a gente está tentando é mostrar todas essas temporalidades, né? Destacar alguns elementos que são das intervenções, digamos, imperiais, né? Algumas intervenções que são já republicanas ou para o museu, e alguns elementos que são anteriores até, né? E as diferentes técnicas construtivas, enfim, a gente está tentando que essas temporalidades todas tenham a sua presença nessa experiência nova, enfim, nessa futura, né? Se tudo der certo, em 2026 esse projeto o museu vai ser reinaugurado, mas que não se apague nenhuma desses momentos. Acho que talvez costurar um pouco todas essas narrativas é o que a gente vai tentar fazer, mas como ainda está muito no começo, e isso certamente vai desagradar um monte de gente, mas a gente sabe que não tem jeito, né? Vai ser assim mesmo. Como foi um pouco também o Museu do Ipiranga, né? Que também é polêmico e tem gente que fala, enfim, trocentas coisas, né? Mas é interessante realmente isso de tentar manter, né, essas histórias todas, inclusive para ver se a gente consegue parar de ver esse tipo de incidente acontecendo nas instituições museológicas brasileiras, né? Não achar que é tudo sempre lindo, maravilhoso. Né? Muito bem. Pablo, mais uma vez, muito obrigada. Eu sei que eu vi que a gente tem, acho que umas 2 perguntas mais para cima perdidas. Eu vou pedir desculpas. Digo que a gente encaminha as questões para o Pablo depois, né? Mas a gente já está literalmente em cima da trave. A gente tem que encerrar, então... Pablo, obrigada de novo, parabéns pelo projeto. E olha, só essa última coisa que você falou agora dá toda uma discussão depois, hein? Se bobear, a gente te arrasta para cá de novo só para a gente falar sobre isso, né? Qual época que a gente vai preservar, né? Não só ali no Museu Nacional, mas enfim, tantos outros projetos. Eu apoio. Vamos fazer uma sequência aí. Pode marcar, vamos fazer. Vamos lá. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez, parabéns. Obrigado por todo mundo que esteve aqui conosco, né? Agradecer a toda a nossa equipe de apoio, super equipe de apoio. E é isso, até a próxima, gente. Obrigada, Pablo. Obrigado pelo convite e até a próxima. Gente, eu queria agradecer a todo mundo por ter vindo. Obrigado, Pablo, Mariana, Tânia, Márcio, que já foi embora. Mas é super legal a gente lembrar também que, além das nossas palestras, né, quem estiver interessado, a gente está fazendo uma minissérie lá no nosso Instagram. E nessa minissérie, a gente fez a primeira temporada, terminou nesse mês, né, que foi mais genérica. A gente falou um pouco sobre o desenho do patrimônio, sobre como fazer fotos de patrimônio e sobre como trabalhar com patrimônio. E teremos uma nova temporada agora em junho, sempre às terças-feiras, às 5h30, gente. Daí, no caso, não vale atividade complementar, mas é bacana, né, como uma live, como conhecimento. Aí, Pablo, se você quiser entrar para depois conhecer, sempre fica gravado, a gente deixa no IGTV o que já foi. Né? Então, pode ser legal também.